se você tem uma Bíblia, eu gostaria que você abrisse essa Bíblia no livro de Salmo. O salmo que eu quero ler com vocês é o Salmo de número 119, é um salminho, nós vamos ler todinho ele, o que vocês acham? É o Salmo 119, e o verso que nós vamos ler é o verso 67 e 68 do Salmo 119, né? Vamos ler o que está escrito. Antes de ser afligido, andava o quê? Andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Tu és bom e fazes o quê? O bem. Ensina-me os teus decretos. Amém? Aí você pula para o 71, que é mais ou menos compatível com esses dois que eu li, só para a gente concluir. O salmista falando alguma coisa com relação a alguma aflição que ele passou, e ele conclui no 71, ele chegou a essa conclusão. O que é que diz no 71? Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que o quê? Para que aprendesse os teus decretos. Eu sei que todo mundo que vai numa igreja, o que se aproxima de Deus, ele se aproxima com um objetivo, o objetivo de ser abençoado. Não é verdade? Não é assim que funcionam as coisas? Você vem até Deus porque você entende que Deus tem bênção para dar, porque Deus tem solução de problemas para a sua vida, e que Deus tem aquela capacidade de poder arrumar as coisas, arrumar a sua vida, colocar cada coisa no devido lugar, pegar os pedaços que estão meio separados do meio, do ponto, e colocar tudo de uma certa forma organizado na sua própria vida. E geralmente quando as pessoas buscam isso, que eles vêm para a casa de Deus, ou que eles se aproximam de Deus, que alguma coisa não acontece dentro da sua expectativa de ter uma solução, de ter uma bênção, de ter uma resposta, a primeira coisa que a pessoa pensa é que Deus não abençoa, que buscar de Deus soluções não funciona, e as pessoas às vezes começam a fazer uma leitura errada daquilo que deixa de acontecer, ou daquilo que não era a sua expectativa que começa a acontecer. Por que assim? Porque todos nós estamos muito condicionados à ideia que a bênção de Deus, ela só vem pelos meios bem fáceis, onde você chega e simplesmente usa da fé, e diz algumas palavras em oração, e logo tudo vai se resolver num passo de mágica, e nem sempre as coisas acontecem assim. Deus tem inúmeras formas de trabalhar. Ele tem aquela bênção que Ele dá para você quase que imediatamente quando você pede. Tem bênção que Ele já não te dá imediatamente, que Ele exige de você exatamente algum tipo de postura de obediência para Ele poder te conceder. Tem bênção que Ele orienta você para demonstrar a sua perseverança, como foi o caso daquele cego que Jesus curou untando os olhos dele com lodo, que mandou ele ir lá para o tanque de Siloé, que ficava distante do lugar onde ele estava, para descer uma escada íngreme, para poder chegar lá embaixo, lavar o rosto na água do tanque de Siloé, uma dificuldade tremenda, mas Jesus achou que era esse o processo. E Deus então tem uma forma de trabalhar de uma maneira muito pessoal com cada pessoa, a forma como Ele acha que você tem que se caminhar para poder receber a bênção, a atitude que você tem que tomar diante de um desafio imposto para você, onde Deus entende que você tem exatamente um caminho para percorrer, e dentro desse caminho Ele estabelece realmente o que deve ser feito. E tem aquela bênção que Deus permite para poder chegar até você. Ele permite que você fique afligido, que você passe sufoco, que você seja de fato pressionado e seja moído, como foi o cidadão que escreveu esse salmo que eu li para vocês, para depois então que você pega lá o sufoco e a aflição da vida, você fica sem opção, sem escolha, e diz assim: eu tenho que ir para Deus, porque é dele que vem a minha solução. Aí você vai, aí Deus vai e prepara você e abençoa você. E geralmente essa é uma das formas que mais Deus usa, que Ele trabalha em você, porque Deus, Ele sabe que para poder chamar a sua atenção, para poder fazer você entender coisas, às vezes Ele tem que pressionar você. Ele faz isso porque Ele te ama. Tem coisas que você não está entendendo, não está compreendendo, mas às vezes são
situações que Deus está permitindo, exatamente para fazer você acordar, para fazer você despertar e fazer você entender que Deus tem propósito com você, mas se você não se adequar, o que você está querendo que aconteça, não vai acontecer. E nós temos então que entendermos, acima de tudo, que quando nós estamos na mão de Deus, quando Deus é o nosso Senhor, quando a nossa vida está submetida a Ele, Ele é que sabe a forma como Ele vai fazer, Ele é que sabe a forma como vai nos chamar a atenção, Ele é que sabe a forma como vai nos induzir à direção certa da nossa própria vida para obtermos o que queremos. Só que muitas pessoas não entendem isso, porque estão condicionadas à ideia do triunfalismo na cabeça. Não, tem que dar certo, é porque eu vou determinar aqui, vai acontecer, Deus vai ter que se submeter à minha pressão, porque eu vou pressioná-lo, porque eu quero. E as pessoas então começam a se condicionar nessa ideia, que a forma que ele tem de lidar com Deus, é chegando e dando ordem para Deus, e simplesmente pressionando Deus, e Deus fica submetido à pressão dele, e vai ter que fazer o que ele quer. Hoje as pessoas estão muito indo por esse caminho, de que ele pode chegar diante de Deus e peitar Deus e dizer o que quer, e que Deus não vai fazer nenhum tipo de exigência para você. Ele simplesmente tem a obrigação de abençoar você, e você tem a obrigação de pedir a bênção, e você pode ficar achando que ele também não vai pedir nada de você. Engano seu. Toda vez que ele pensar e quiser te dar uma bênção, que estiver trabalhando para dar uma bênção para você, saiba que ele vai pedir também de você alguma coisa. E dependendo da forma como você vai atender, muitas coisas podem então se confirmar na sua vida. Porque uma das coisas que Deus pede para nós insistentemente, para mim, para você e para todos nós, para nos abençoar sem medida, uma das coisas que Deus pede para mim e para você insistentemente, para que você não tenha nem a necessidade de estar pedindo as coisas para Ele, mas o fato de você fazer já dá a você a condição de ter bênçãos acrescentadas em sua própria vida. Uma das coisas que Jesus falou e que Deus nos pede constantemente é que você obedeça, que você aprenda a obedecer a Deus, que você aprenda a estar submetido a Ele. Porque mesmo quando você já se sente submetido e debaixo da autoridade dele, mesmo que as coisas difíceis aconteçam, porque é inevitável que elas não aconteçam, mesmo que você enfrente problema ou enfrente dificuldades em sua vida, se você está debaixo da promessa, se você sabe que você está de fato servindo a Ele, mesmo as aflições da sua vida, mesmo as situações mais complexas ou complicadas que você enfrentar, você ainda assim vai ter segurança. Por quê? Porque você sabe que está com Ele, e você tem certeza que lá na frente Ele vai pegar a dificuldade e a aflição e vai transformar em bênção na sua vida, no nome de Jesus. E isso nós encontramos na Bíblia inúmeras vezes, esse tipo de experiência. Inúmeras vezes. Vamos comentar uma delas. Davi. Quem era Davi? Era um rapaz que tinha saído da adolescência e que morava em Belém de Judá, uma cidade onde as pessoas na época tinham assim praticamente a tradição de serem pastores de ovelhas, e ele era um pastor de ovelha também. E a família dele, ele tinha mais alguns irmãos, se não me falha a memória, uns 7 irmãos, e Deus precisava substituir um rei que estava entrando errado em muitas coisas, fazendo um monte de besteira, e esse rei chamava-se Saul. E Deus, quando viu que o Saul estava errando demais, estava orgulhoso demais, estava tendo um comportamento que é um dos comportamentos que Deus mais rejeita, mais abomina, estava tendo uma atitude que é uma das atitudes mais reprovadas por Deus, um pecado grave, e esse pecado se chama orgulho. Você sabe que às vezes ninguém olha o orgulho como um pecado grave. Isso aí às vezes passa batido no meio da maioria das pessoas, mas o pecado do orgulho é um pecado tão grave, que o diabo hoje é diabo porque ele foi orgulhoso. Vocês estão me entendendo?
Ele não fez esses pecados que nós intitulamos graves aí dentro das comunidades, mas ele foi só orgulhoso. E o orgulho, ele traz algumas sequelas no comportamento da pessoa que se torna intolerável viver com a pessoa que é orgulhosa. O orgulhoso é arrogante, o orgulhoso não respeita o direito dos outros, o orgulhoso se acha melhor do que os outros, o orgulhoso se torna aquela pessoa autossuficiente, o orgulhoso não consegue trabalhar em grupo, o orgulhoso não se submete a ninguém, o orgulhoso desrespeita as pessoas, o orgulhoso acha que tem que tratar todo mundo com altivez, olhando por cima, subestima todo mundo. E você vê que o orgulho traz uma série de sequelas no comportamento da pessoa que torna-se inviável até se manter relacionamento com uma pessoa orgulhosa. Por isso que o orgulho é uma coisa terrível para Deus, porque o orgulhoso, ele não consegue glorificar a Deus. Tudo que acontece de bom na vida dele, ele atribui a ele mesmo. Ele nunca atribui a Deus, ele nunca está submetido. Por isso torna-se um pecado grave. E esse rei se tornou exatamente isso, orgulhoso. E quando ele se tornou orgulhoso, Deus cortou a relação com ele. Por quê? Porque trabalhar com o orgulhoso ou se relacionar com o orgulhoso é complicado, porque o orgulhoso sempre está procurando a glória para si mesmo, e a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele para ninguém. Diga glória a Deus. A glória é dele, ele não dá a glória dele para ninguém. E Deus disse: eu vou cortar relações com esse rapaz, não quero mais ele como rei, vou escolher uma outra pessoa para ficar no lugar dele que é melhor do que ele. E o que Deus fez? Deus foi em Belém de Judá, mandou um profeta chamado Samuel. O profeta subiu lá uma montanha e começou a sacrificar a Deus. Isso deu um estresse no povo que morava ali em Belém, porque um profeta, quando chegava numa cidade, ele trazia algum tipo de notícia que já deixava todo mundo numa expectativa e se tremendo. E ele chegou, ficou uns dias lá em cima de uma montanha sacrificando a Deus, e o povo aqui: o que é que ele está querendo? O que é que ele está querendo? E o pessoal ficou todo como que naquela expectativa para saber o que o profeta Samuel estava fazendo ali, visto que ele não estava sempre ali. Depois que ele desceu, ele foi direto na casa do Jessé. Quando ele chegou na casa do Jessé, o Jessé se animou porque recebeu o profeta, mas o Jessé sabia que o profeta não estava ali se não fosse por uma razão muito séria, o profeta Samuel. O profeta disse: eu quero ver os teus filhos, porque um deles Deus escolheu para reinar sobre Israel. Todo mundo: epa, tem um rei aqui em casa? Tem um rei aqui na tua casa, só preciso saber quem é. A Bíblia diz que o pai, o Jessé, chamou logo o primeiro que ele imaginou, pela dedução dele, deve ser o Eliabe. O Eliabe era um sujeito alto, forte, boa pinta, bombado assim, cara com pinta de soldado, guerreiro. Chegou, e quando o Eliabe chegou na frente do profeta Samuel, que o Samuel olhou para ele, que viu a aparência, o porte do camarada, disse: esse aí deve ser o escolhido de Deus. Que ele se aproximou com a vasilha do azeite para ungir a cabeça do Eliabe. Deus disse: não é este o meu escolhido. Ele voltou: tem outro? Tem o Samar. Samar, corre aqui que o profeta quer falar com você. Que apareceu o Samar, olha só, outro rapaz de um porte alto, forte, grandão, bonito, chegou. E quando chegou diante do profeta Samuel, o profeta Samuel olhou e disse: esse deve ser o meu escolhido, o escolhido de Deus. Ele correu com vasilha de azeite. Quando ele chegou perto de Samar, Deus disse: não é este o meu escolhido. E Deus, além de dizer que não era escolhido, Deus ainda deu uma dica para ele: ô Samuel, para de medir as coisas por aquilo que você está vendo, disse Deus, porque eu, o Senhor Deus, não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, vê o que está diante dos seus olhos, porém eu, o Senhor, olho para o coração. Que coisa bonita, né? Isso está escrito em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, que Deus olha para o coração. Chamaram outros, e os outros que chamaram também, todos passaram, e o Samuel já estava desanimado. Sentaram na mesa para comer, e o pessoal não estava dando a mínima para o último que faltava. Aí de repente Samuel parou: Jessé, você tem algum filho ainda? Ele disse: olha, eu tenho o Davizinho que está trabalhando lá nas ovelhas, cuidando das ovelhas da família. O Davizinho fazia o trabalho que nenhum dos irmãos queria fazer, que era cuidar das ovelhas da família.
Esse trabalho ninguém queria, era lá que ele vivia, cheirando a esterco de ovelha, envolvido, espantando o lobo para não pegar a ovelha da família, e tendo experiência com Deus, que a maioria dos salmos que ele fez lá na montanha sozinho, vigiando as ovelhas do seu pai. Diga glória a Deus, porque ele tinha comunhão, ele ficava falando com Deus sozinho, e Deus dava inspiração para ele, e ele fazia louvor direto, que os salmos são louvores, e ele escreveu muitos louvores lá, sozinho na sua experiência com Deus. E o Samuel disse: pois é, nós não vamos sentar para comer enquanto você não mandar chamar esse filho que você tem. Se falta um, me chama esse. E alguém foi lá nas montanhas e gritaram: Davi, Davi, o teu pai está te chamando. Ele não costumava comer em casa, ele não costumava comer junto com a família, ele tinha que ficar lá atento. Por quê? Porque os lobos queriam pegar as ovelhas, os ursos queriam devorar as ovelhas, e ele então ficava sempre lá nas campinas, e de repente ele foi convidado a vir em casa para comer na mesa numa hora que não era o costume dele, e ele veio correndo para poder atender seu pai, deve ter deixado alguém vigiando lá, e correu na casa dele, os irmãos todos lá sentados junto com o profeta. E quando ele chegou em casa, que entrou em casa, que ele chegou, que ele viu o profeta, viu a família toda reunida, Deus falou com o profeta Samuel e disse: eis aí o meu escolhido. É isso que eu estou querendo aí, Deus falou. O profeta Samuel se aproximou dele, ele era um rapazinho franzino, ruivo, não tinha nem corpo para servir no exército de Israel, e Deus disse: esse é o meu escolhido, pode ungir. E o Samuel foi lá, jogou óleo na cabeça dele e disse assim: a partir de hoje, você é rei em Israel. Diga glória a Deus. E jogou o óleo na cabeça dele. Aí você pensou: poxa, que bênção, ficou tudo bem para ele, o camarada está bem na foto, Deus unge ele como rei, agora ele senta no trono. Quando Deus ungiu, começou o sofrimento e as aflições dele. Diga glória a Deus. Mas pastor, dá glória a Deus pelas aflições? Sim, irmão, porque quando Deus permite aflições na sua vida, é para preparar você, é para fazer de você uma pessoa melhor, é para fazer com que você esteja preparado para as grandes coisas que Ele tem para a sua vida. A Bíblia diz que daquele momento em diante Deus começou a prepará-lo, pegou ele e colocou lá na casa do rei Saul. Depois Deus deu uma vitória para ele quando ele derrotou Golias. Ele não era rei coisa nenhuma, ele era rei de fato, mas não era de direito, porque ele não tinha sentado no trono. Meu irmão, a vida dele virou de cabeça para baixo. Não demorou muito, o rei Saul começou a ficar com ciúme dele, era querendo matar ele o tempo todo. Ele que tinha uma vida tranquila lá nas montanhas, cuidando da ovelha do seu pai, agora se tornou fugitivo. Por quê? Porque o rei Saul tinha nada mais nada menos que 3.500 soldados andando e caçando Davi por tudo quanto era lugar para matá-lo, porque ele já sabia que ele tinha sido ungido para reinar no seu lugar. E ele saiu da casa dele, foi morar naquele complexo de caverna chamado Caverna de Adulão. Era lá que ele vivia, se escondendo. E se juntaram com eles alguns homens que eram rejeitados pela sociedade, alguns endividados, algumas pessoas que se tornaram amigos deles e se tornaram aquele cinturão de proteção para ele, homens que eram totalmente rejeitados, que o acompanhavam em todos os lugares por onde ele ia. Deus levantou aqueles para poder protegê-los. E diz a palavra de Deus que Saul o tempo todo tentando persegui-lo, e ele fugindo o tempo todo, ele já não tinha mais onde se esconder, porque queriam matá-lo. Um dia ele radicalizou: o que é que eu vou fazer para poder me proteger do Saul que quer me matar? Já sei, vou morar em Gate. A cidade onde ele era mais odiado era Gate. Por que Gate não gostava dele? Porque era a cidade dos filisteus. Gate era a cidade natural de onde tinha nascido Golias, que ele havia matado. O pessoal lá tinha maior raiva porque ele matou o ídolo deles, o herói deles. Aquele garoto matou. E ele, no desespero, pensou: onde é que eu vou poder me esconder do Saul? Todo canto ele me acha. Eu vou para Gate, porque lá em Gate ele não entra, porque lá estão os filisteus, e se ele entrar lá, os filisteus vão matá-lo. Então é lá que eu vou morar. Ele pegou, foi embora para Gate. Quando o povo viu ele em Gate, só pode estar doido, só pode estar maluco para vir morar aqui, para andar por aqui. E a Bíblia diz que ele, para poder se proteger,
andava pela rua assim, olhando para cima, babando, se fazendo de louco, para as pessoas não tocarem nele. E alguém foi dizer para o rei de Gate: sabe aquele que matou Golias? Está na cidade. O rei olhou e disse: ih, mas ele está doido, nem se preocupe, deixa ele rodar por aí. E ele ficou um tempo lá, porque lá ele sabia que o Saul não entrava. A vida dele virou, irmãos, de cabeça para baixo. As coisas se complicaram. Depois que Deus ungiu ele para ser rei, tudo complicou na vida dele, e era uma aflição atrás de aflição, mas ele sabia que aquilo fazia do processo da preparação de Deus. E quando ele teve a oportunidade de escrever alguma coisa, ele chegou a escrever mostrando para nós que ele não estava nem um pouco preocupado com tudo o que estava acontecendo, porque ele sabia que Deus estava no controle. E ele escreveu um salmo dizendo assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Ele disse: eu esperei com paciência, sabia que Deus estava no controle, e quando chegou no momento certo, depois de 13 anos, que ele estava preparado, que ele estava realmente no ponto para sentar no trono e se tornar rei, Deus disse: a hora é agora, então vai lá e senta, porque eu estou dando poder para você. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmão, como é que você quer sentar no trono da bênção sem ser preparado? Como é que você quer chegar às bênçãos de Deus sem ser preparado para as bênçãos que Deus tem para você? De repente você deve estar passando algum tipo de aflição na sua vida. De repente você está passando algum tipo de dificuldade que você não está compreendendo, que você não está entendendo, e talvez o teu discurso se tornou esse: Deus me abandonou, eu não sou abençoado. Não. Talvez essas aflições que você está passando, elas só estão antecedendo bênçãos extraordinárias que Deus tem preparado para a sua vida. Talvez essas aflições pelas quais você está submetido só está antecedendo o que Deus tem para fazer. Por quê? Porque essas aflições estão preparando você, essas aflições estão aproximando você mais de Deus. Essas aflições, Deus está sendo permissivo, porque Ele precisa amolecer você, quebrar você um pouquinho e dizer para você que você não tem chance, você depende dEle. O que você quer para a sua vida só vai ser possível se Ele te der, e se Ele está querendo dar para você, Ele precisa preparar você para tudo aquilo que Ele tem para confirmar na tua própria vida. O salmista, louvado seja Deus, o salmista havia compreendido isso. O salmista que escreveu o Salmo 119, ele sabia de tudo isso. E ele escrevendo, ele disse essas palavras que agora eu vou ler, você vai entender melhor. Antes de ser afligido, eu andava errado, disse ele. Talvez antes da aflição você estava totalmente disperso, totalmente indiferente a muita coisa de Deus. Bastou vir a aflição para você se aprumar e dizer: tenho que ir para Deus. E o salmista teve essa experiência. Ele disse: antes de ser afligido, eu estava errado, eu andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Ele falou: tu és bom e fazes o bem, Deus não quer o mal para você. Amém? Quando Ele permite a aflição para você, sempre é para te enquadrar, para que você não se perca, para que você não seja destruído. Porque Deus ama você, irmão. Ele pagou um preço muito alto por você. Então Ele diz: tu és bom e faz o bem. Aí depois Ele, já consciente de tudo, Ele diz: ensina-me os teus decretos, ensina-me a tua lei, aquilo que tu queres de mim. É isso que você tem que pedir para Deus. Você que está aqui nesta noite passando por algum tipo de prova, algum tipo de aflição, se submeta e diga: meu Deus, me ensina, porque Ele vai te ensinar e vai te preparar, tenha a certeza disso. Aí depois que ele falou isso, ele diz lá embaixo, né? Foi-me bom ter passado as aflições, para que aprendesse os teus decretos. Às vezes, as aflições que Deus permite para a sua vida, elas são pedagógicas. Faz parte da pedagogia de Deus, para poder te acertar, para poder te estruturar, para poder te equilibrar.
E quando você entende isso, que você compreende isso, você não fica com a visão maluca de muita gente aí, não, se não tem bênção, estou fora. Se as coisas não aconteceram, é porque Deus não está abençoando. Não, não. Às vezes a bênção vem por meio das aflições para preparar você, para você receber o que Deus quer dar para você, e para que através dessa pedagogia, desse aprendizado, você não venha simplesmente estragar ou dispersar aquilo que Deus tem para dar para você. Então, nesta noite, eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei quais são as suas aflições que você tem passado, mas o que eu posso dizer para você, com toda segurança, é uma coisa, que essas aflições, elas não vão ficar na sua vida o tempo todo, é você que determina o tempo que elas vão ficar na sua vida. E como é que você determina? Se adequando a Deus. Você determina o final dessas aflições se submetendo às determinações de Deus. E na hora em que você se submete, que Deus entende que você está preparado para tudo aquilo que Ele tem para dar para você, com certeza Ele confirma e as coisas mudam radicalmente. Por quê? Porque Deus quer o melhor para você. Então, nesta noite, não sei como você está, não sei como você tem vivido, não sei qual é o grau das suas aflições ou das suas angústias, mas eu posso garantir para você, se Deus tem permitido isso e trouxe você até aqui, é para dizer para você uma coisa muito importante, que Ele está no controle de tudo isso, que Ele sabe como tratar essa situação, mas Ele está querendo que você se envolva com Ele, se relacione com Ele e o tenha como o teu Deus, como o Senhor da tua vida, porque o restante é Ele que faz, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Amém? Portanto, pense nisso e se submeta a isso e deixa Deus trabalhar, viu? Porque lá na frente você vai ver que o Senhor é misericordioso e há razões pelas quais não somos consumidos e nunca seremos consumidos, é unicamente por causa da misericórdia dele. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu quero agradecer por sua audiência, mas quero também aproveitar para convidar você para estar conosco na Igreja do Evangelho Quadrangular, nos nossos cultos. A nossa igreja fica ali na rua Raimundo Corrêa, 355, do bairro do Monte Castelo, e nós temos cultos durante a semana. Terça-feira nós temos o nosso culto de oração às 19h30. Quarta-feira nós temos o nosso culto de unção com óleo, 9 da manhã, 5h30 da tarde e 7h30 da noite. Na sexta-feira nós temos o nosso culto de oração e de causas impossíveis às sextas-feiras, 9 da manhã, e de libertação, a sexta-feira da vitória, exatamente às 19h30 de sexta-feira. No sábado nós temos culto de mocidade, de adolescente. E domingo temos o culto da família, temos a escola dominical pela manhã e às 5h30 da tarde, 7h15 da noite, nós temos o culto da bênção para a família, que aproveito, convido você para participar conosco, tá certo? Você pode realmente, mais uma vez, ver o nosso endereço aí no rodapé, o endereço da igreja, e também o nosso e-mail. Se caso você quiser entrar em contato conosco para pedir oração, você pode ligar para o telefone que está aí na tela e pode também passar um e-mail para nós e nós teremos o prazer de poder orar por você, de conversar com você e abençoar a sua vida. Tá certo? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que está me assistindo agora. Essa pessoa que ora junto comigo, que está precisando muito que o Senhor venha abençoá-lo de uma maneira especial. Abençoa essa vida, alcança com o teu poder, com a tua graça, dá a solução dos problemas, repreende os embaraços, os atrapalhos, as perturbações, repreende os problemas do lar, da casa, da família, repreende, meu Deus, todo o mal dessa vida, repreende todo o mal dessa casa e que essa pessoa que me ouve, que me assiste, seja abençoada por Deus e que tenha a resposta das suas orações no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço. Amém. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,